Muito bom estar com vocês mais uma vez e vamos meditar um pouquinho sobre assuntos espirituais e práticos para a nossa vida diária, né? E o tema para a gente refletir hoje é sobre o domínio próprio. Se nós lembrarmos lá de Gálatas 6:22, o domínio próprio está entre os 9 frutos do Espírito, uma coisa que nós muitas vezes, ou quase sempre, não conseguimos por nós mesmos. Precisamos realmente do Espírito Santo para frutificar dessa forma, para ter o domínio próprio, né? A gente conseguir vencer o nosso próprio eu e conseguir matar o touro bravo. O pastor Bolhão usa muito esse termo, né? Dentro de nós tem um touro bravo, que a gente possa buscar isso e refletir e pensar um pouco sobre isso. E eu vou ler uma meditação da senhora White, que está nas meditações Refletindo a Cristo, do dia 5 de outubro. E ela usa o verso de Provérbios 16:32, que ela diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que o domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Longânimo, pelo dicionário, é aquele magnânimo, altruísta, a pessoa que tem esses atributos, né, de abnegação, que não se preocupa com poucas coisas, e ela diz que ele é melhor do que o herói de guerra, e às vezes a gente até idolatra, às vezes, né, ou valoriza muito aquele que faz grandes atos, né, o que vai e consegue conquistar uma cidade, e às vezes aquele não consegue se autodominar, né, enquanto o longânimo ele consegue ter o domínio próprio. Ela diz assim: aquele que é longânimo conquistou eu, que é o maior inimigo que o homem tem de enfrentar. A mais elevada prova de nobreza num cristão é o domínio próprio. O que consegue permanecer inabalável em meio a uma tempestade de injúrias é um dos heróis de Deus. Amém? Queremos ser heróis, queremos fazer coisas dignas de ser lembradas, de deixar para a história. É o que ela coloca aqui, que devemos ter o domínio próprio. Às vezes parece uma coisa tão simples, a gente negligencia. E às vezes a gente corre a vida inteira passando, tentando fazer, deixar algum legado para os nossos filhos, fazer alguma coisa importante na vida, e quando a gente esquece e ignora coisas tão importantes e relevantes como essa. Que, na verdade, para Deus, o herói é aquele que consegue permanecer inabalável em meio a uma tempestade, né? Que consegue se dominar. Dominar o espírito é manter-se sob disciplina. Essa palavrinha é difícil, principalmente para a gente ocidental, né? O brasileiro tem uma fama de ser indisciplinado, né? O povo do Ocidente em geral. Em contrário, os povos orientais já são mais, desde de cedo, treinados, né? Preparados para serem mais rígidos na disciplina e focados, né? A gente precisa manter o nosso espírito sob disciplina, resistir ao mal e regular cada palavra e ação pela grande norma divina de justiça. Não sei quantos lembram, na semana passada nós conversamos um pouco sobre a linguagem, sobre o uso, precisamos refinar a nossa linguagem, o poder que é a palavra, né? E isso está muito ligado com o domínio próprio, a gente conseguir regular cada palavra que a gente vai falar, tudo que antes de sair da nossa boca, a gente conseguir refrear a nossa língua, né? Como diz o apóstolo Tiago. Aquele que aprendeu a dominar o seu espírito se manterá acima dos desdéns, das afrontas e aborrecimentos aos quais se acha diariamente expostos, e estes cessarão de lançar sombras sobre o seu espírito. Olha que interessante. Quando eu li isso aqui, eu fiquei lembrando de Cristo, que ele conseguiu ficar acima de todo o desdém. Estavam desdenhando dele, estavam chamando ele de palavras feias, batendo, cuspindo, e ele conseguiu ficar impassível, sem responder a ninguém, sem dar palavra ferina, sem machucar ninguém. Pelo contrário, ele conseguiu orar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele estava revestido da humanidade. E nós temos esse poder à nossa disposição para vencermos essas tentações, conseguimos nos manter acima de qualquer desdém, qualquer afronta, aborrecimento que a gente diariamente, né, se depara com situações assim, que a gente precisa ser humilde
gente precisa se controlar, dizem, tem que contar até 10, às vezes tem que contar até 100, né, respirar fundo, e a gente conseguir vencer essas sombras que são lançadas sobre nós. É propósito de Deus que o poder real da razão santificada, controlado pela graça divina, tenha autoridade na vida dos seres humanos. É esse o propósito de Deus. Ele quer nos controlar por sua graça, né? Nós precisamos ter uma razão santificada. E agora vem uma mensagem, principalmente para os pais, mães que têm filhos na juventude ainda, filhos pequenos, né? Ela diz assim, que é na infância e na juventude que o caráter é extremamente sensível. É nesse momento que a gente tem que estar mais atento. A capacidade de autocontrole, então, deve ser adquirida. É nesse momento que temos que ensinar nossos filhos a ter autocontrole. Às vezes a gente vê, já vi várias vezes, criança no mercado pedindo, eu quero, eu quero, eu quero, e a mãe fica, ah, filhinho, não sei o quê. A gente não ensina, não confronta às vezes, né? A gente vê muitas famílias hoje não confrontam mais os seus filhos, querem fazer tudo o que eles querem, e eles não aprendem a ter o autocontrole. E no momento que eles deveriam aprender, depois vai ser muito mais difícil. Na vida doméstica são exercidas influências cujos resultados são tão duradouros como a eternidade. Olha que forte isso. Os hábitos que a gente adquire na vida doméstica, o que a gente faz no nosso dia a dia, os resultados são para a vida eterna. Ela fala, são tão duradouros como a eternidade. Porque se nós vamos para o céu e a única coisa que vamos levar é o nosso caráter, e a gente forma o caráter em casa, então a gente vê a importância e a relevância da educação dos nossos filhos, né? Mais do que um talento natural, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidirão se um homem será vitorioso ou derrotado na batalha da vida. Olha que interessante. É mais do que um talento natural. São os hábitos que a gente estabelece que vão, ela diz aqui, que vai decidir, o que vai definir se vai ser um filho vitorioso ou se vai ser um filho derrotado na vida. E agora ela fala um pouco para a gente, para os adultos. No uso da linguagem, não há, talvez, um erro que os adultos e os jovens tenham mais disposição para passar por alto em si mesmos do que o falar com pressa e impaciência. Sabe aquela coisa de responder rápido, de falar, e às vezes sai coisa da nossa boca, que a gente nem pensou direito, a gente responde muito rapidamente, né? Principalmente os de temperamento mais coléricos ou sanguíneos, que não pensam, não refletem para falar e já saem falando. Então, ela coloca isso aqui. É um dos erros que a gente passa por alto, a gente nem se preocupa com isso. E é muito importante a gente refletir sobre isso. Eles pensam que é suficiente desculpar-se dizendo, eu estava desprevenido e não quis realmente dizer isso. Às vezes parece que é fácil, né? Depois de ter dito, chegar, não, vou lá, peço desculpas e perdão, eu não devia ter falado isso. Mas a palavra de Deus não dá pouca importância a essa questão. Quer dizer, a palavra de Deus não leva isso como se fosse uma coisa pequena, que a gente pudesse sair falando o que quisesse e depois pedir desculpa. É isso que ela está nos dizendo. Olha só, a maior parte dos aborrecimentos da vida, seus pesares e irritações, se devem ao temperamento descontrolado. No momento, por meio de palavras precipitadas, exaltadas e impensadas, pode ser provocado um mal que uma vida toda de arrependimento não poderá desfazer. Olha só, às vezes a gente fala uma coisa hoje e vai ter resultados por muito tempo. Ofende uma pessoa, a pessoa nunca mais quer falar com você, cria divisões, cria separações, cria mágoas, feridas profundas, que depois você pode passar a vida toda arrependido, eu não devia ter falado aquilo, mas não tem mais como fazer. É como a taça de cristal, que depois que quebrou, não tem mais como, não tem mais conserto. Ou um vaso quebrado, você pode até tentar colar as pecinhas, mas ele vai sempre ficar com aquelas marcas, né? Então a gente precisa pensar antes, né? Ó, quantos corações estão quebrantados, amigos separados e vidas arruinadas por palavras ásperas e precipitadas daqueles que poderiam ter trazido auxílio e restauração. A nossa missão é trazer auxílio às pessoas e restauração, e não arruinar a vida das pessoas ou criar separação e divisão, né? E agora ela conclui dando uma repreensão
às vezes, para uma outra questão que às vezes a gente não leva em conta, que é em relação ao trabalho excessivo. E a gente ter domínio também na quantidade de trabalho que a gente assume. E isso, inclusive, com o trabalho da igreja, né? Ela diz assim, o trabalho excessivo, às vezes, ocasiona a perda do domínio próprio. Mas o Senhor jamais força atividades apressadas e complicadas. Muitos chamam a si encargos que o misericordioso Pai Celestial não colocou sobre eles. Sabe isso significa, irmãs? É que às vezes a gente está fazendo trabalho que a gente acha que Deus, é o trabalho de Deus, eu estou na obra, a comissão de nomeações me deu 5 cargos, eu estou no Ministério da Mulher, estou no Aventureiro, estou no Desbravador, estou na Escola Sabatina, estou nisso, estou naquilo, está fazendo um monte de coisa. E ela está dizendo aqui, ó, não foi Deus que colocou, Deus não coloca tarefas complicadas e apressadas, ele não cobra disso, e muitas vezes a gente chama para a gente responsabilidades que ele não nos deu, e aí causa o quê? Um excesso, falta de domínio próprio, vai sugar as nossas energias, vamos nos deixar mais irritados, com menos controle, vamos falar aquilo que muitas vezes não devia, vamos nos expor a situações que Deus não queria que a gente passasse por isso. Aí ela coloca assim, deveres que ele nunca pretendeu que fossem por eles cumpridos, se perseguem desordenadamente. Olha, se perseguem é forte. Às vezes a gente persegue, a gente quer pegar, né? Mais cargo, mais função, mais projetos, mais ideias e mais coisas para fazer. E a gente fica nisso. E ela diz assim: Deus deseja que percebamos que não glorificamos o seu nome quando assumimos tantas responsabilidades a ponto de ficarmos sobrecarregados e extenuados emocionalmente e mentalmente. Nos encolerizamos, impacientamos e repreendemos. Devemos assumir unicamente as responsabilidades que o Senhor nos dá, nele confiando e mantendo assim puro, brando e compassivo o nosso coração. Deus não quer que a gente assuma tanta responsabilidade. Às vezes a gente não fica cansado fisicamente, mas a gente tem que perceber se a gente não está cansado emocionalmente, mentalmente. A gente precisa de um pouco de ócio, de descanso, de reflexão, de meditação, de estar conectados a Deus para ter esse espírito manso e humilde. E eu concluo dizendo aquele verso de Mateus 11, 28, que Jesus diz assim, muito conhecido de nós, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Nós possamos descansar em Jesus, não assumir mais compromissos do que devemos, temos sempre a palavra branda na nossa boca, uma palavra de conforto, possamos ter realmente o domínio próprio que o Senhor quer que tenhamos pelo seu Espírito. Que Deus nos abençoe, possamos refletir no dia de hoje. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.